Olá a todos. A radiação eletromagnética e como afeta o corpo humano. Bom, durante séculos, o corpo humano está acostumado a receber uma certa quantidade de ondas eletromagnéticas que a própria Terra produz de maneira natural. O desenvolvimento da humanidade tem procurado uma vida mais confortável ao homem, com o uso de diversos artefatos elétricos e eletrônicos no mundo de hoje, os quais facilitam as atividades diárias. Assim, todos os dispositivos produzem radiação eletromagnética ao estarem conectados diretamente à eletricidade. Este avanço tecnológico trouxe consigo um novo perigo à humanidade, e vamos falar dele hoje. O que é a radiação eletromagnética? A radiação eletromagnética é formada pela combinação de campos elétricos e magnéticos, os quais oscilam em fase perpendicular entre cada um e são perpendiculares à direção da propagação da energia. A diferença deste tipo de onda para outras, como a do som, que precisa de um meio para se propagar, é que a radiação eletromagnética pode se propagar no vácuo, sem a gente ver. Pois bem, então no século XIX pensava-se que havia uma substância indetectável chamada éter, que ocupava o vácuo e servia como um meio de propagação de ondas eletromagnéticas. O estudo teórico da radiação eletromagnética é chamado de eletrodinâmica e é um ramo do eletromagnetismo. Tipos de radiação eletromagnética: temos as ondas de rádio, micro-ondas, a radiação terahertz, a radiação infravermelha, luz visível, radiação ultravioleta, raio-x e raios gama. Pois bem, ondas do mal. O que é a radiação eletromagnética? Bom, há centenas de pesquisadores empenhados em provar que a exposição prolongada a ondas eletromagnéticas pode provocar distúrbios que vão da simples dor de cabeça ao câncer. O celular não é o único vilão. Toda a corrente elétrica gera ondas eletromagnéticas, certo? Elétricas e magnéticas. Elas são formadas por campos de forças no qual elétrons com cargas diferentes circulam e oscilam em todas as direções. Essa dança de elétrons é onipresente, do barbeador elétrico aos fios de alta tensão. É impossível escapar da teia de radiação. Os estudos estão longe de oferecer resultados conclusivos, mas a ameaça invisível existe, e há um consenso entre os cientistas de que a prevenção é fundamental. Veja bem, cientistas de verdade. Ok? Então, beleza, para deixar claro. É o que tenta fazer a funcionária da Rede Globo, Carmen Dulce Rigueto, de 64 anos. Ela convive com uma torre de transmissão de rádio praticamente colada à janela de seu apartamento, na Vila Mariana, em São Paulo. Entrou com uma ação na 4ª Vara Civil, pedindo o embargo da obra. Nada adiantou. Vários nódulos brotaram em seu corpo e outros 3 moradores do prédio estão com câncer. Coincidência? Ou talvez não. Carmen fez um boletim de ocorrência relatando todos os casos. Até hoje não viu resultado e a antena continua lá. Abre aspas. Os médicos não conseguiram provar nada. Pelo menos vou lutar pela saúde dos meus filhos. Fecha aspas, desabafa Carmen. Outro alvo da polêmica são as torres de sustentação para as estações de rádio base. As retransmissoras de sinais de celular que seriam tão nocivas quanto o próprio aparelho. Segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, há 12.560 antenas regularizadas no país. São Paulo concentra o maior número, 283 só na capital. A Anatel garante que todas respeitem os limites recomendáveis de radiação, mas muitas foram erguidas sem autorização e em locais residenciais, o que é proibido. A torre da Telesp celular, instalada no Alto de Pinheiros, na zona oeste da cidade, foi multada pela prefeitura. Abre aspas. Posso desligar o celular quando não estou usando, mas não tenho como controlar a antena. Fecha aspas. Reclama a ilustradora Gisela Moreal, de 39 anos, que liderou 3 manifestações públicas contra a antena. Tantas antenas juntas podem ter um efeito similar à radioterapia. Observa o professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, Vitor Baranauskas, autor do livro O Celular e Seus Riscos. Baranauskas explica que um dos efeitos conhecidos da radiação é a hipertermia, que é aquecimento excessivo que produz diferentes temperaturas nas diversas partes do corpo. A pessoa pode estar saudável por fora, mas ninguém sabe que está queimando dentro do corpo e do cérebro, que pode ter sua atividade elétrica alterada, diz. O advogado americano
Peter Angelos entrou com uma ação na justiça contra 6 companhias telefônicas, além de punição e indenização às vítimas de câncer que suspeitam do celular. As ações exigem que as empresas distribuam fones de ouvidos para proteção. A indústria insiste que não há evidência suficiente do perigo do celular. Mesmo assim, o Senado americano aprovou uma lei exigindo que os celulares informem a potência de radiação a que o ser humano pode ser submetido. O limite máximo estabelecido por um órgão vinculado à Organização Mundial de Saúde é de 2 watts por quilo de peso. A Anatel também aprovou uma resolução em abril, obrigando os fabricantes a respeitar essas normas. Em 1997, o Instituto Australiano de Câncer submeteu 200 ratos predispostos a desenvolver linfoma, que é um tumor dos glânfios linfáticos, certo? Pois bem, a exposição de micro-ondas semelhantes às produzidas pelos celulares e os animais receberam radiação por meia hora, 2 vezes ao dia, após 18 meses, e eles tiveram de 2 a 4 vezes mais linfomas. A crítica a essas experiências é a dificuldade de repetir os resultados. O temor dos cientistas é de que aconteça com os celulares e outros eletrônicos. A novela do cigarro. Bom, durante décadas, as companhias de tabaco negaram que houvesse relação entre câncer e nicotina. Hoje, elas admitem sentar nos tribunais para negociar o pagamento de indenizações milionárias às vítimas do cigarro. Abre aspas, não há clareza sobre os riscos, mas não é possível inocentar os campos magnéticos. Alarmar? Não, mas investigar? Sim. Na dúvida, é melhor não se expor desnecessariamente, fecha aspas, afirma Sérgio Koifman, da Escola de Saúde Pública da Fiocruz, no Rio. Eletrodomésticos em casa. Os campos elétricos normalmente são mais intensos em ambientes situados abaixo das linhas de transmissão de alta tensão. Por outro lado, os campos magnéticos são mais intensos se eles se encontram normalmente em pontos muito próximos a motores e outros aparelhos eletrônicos. Assim como os equipamentos especializados, como scanners de ressonância magnética utilizados para gerar imagens para diagnóstico médico, intensidades típicas de campos eletromagnéticos medidas perto de eletrodomésticos a uma distância de 30 centímetros. Muitas pessoas se surpreendem quando reparam na diversidade das intensidades dos campos magnéticos presentes em um ambiente de diversos aparelhos eletrônicos. A intensidade do campo não depende do tamanho, complexidade, potência ou ruído produzido pelo eletrodoméstico. Além disso, as intensidades dos campos magnéticos podem ser muito diferentes, inclusive entre aparelhos aparentemente semelhantes. Por exemplo, alguns secadores de cabelo geram campos muito intensos, enquanto outros quase não produzem campo magnético algum. Estas diferenças de intensidade do campo magnético estão relacionadas com o desenho do produto. Doenças causadas pela radiação eletromagnética. Segundo estudos realizados ao redor do mundo sobre os efeitos da radiação eletromagnética no corpo humano, as radiações eletromagnéticas podem produzir efeitos biológicos que podem, às vezes, mas não sempre, causar efeitos adversos para a saúde. É importante compreender a diferença entre esses dois pontos. 1. Um efeito biológico ocorre quando a exposição às ondas eletromagnéticas causa uma mudança fisiológica detectável em um sistema biológico. Um efeito adverso para a saúde ocorre quando o efeito biológico sai do intervalo normal do corpo para poder ser compensado e gera algo prejudicial à saúde. Assim, há uma probabilidade de 50% de leucemia infantil, câncer cerebral em adultos, abortos espontâneos, esclerose lateral amiotrófica e doença de Lou-Gehrig, de 10% a 50% de probabilidade de doença de Alzheimer, câncer de mama masculino e feminino, problemas cardíacos, suicídio, leucemia em adultos. De 2 a 10% adicional ao câncer pode ocasionar eletrofisiologia, transtornos do corpo humano, causando dores de cabeça, insônia e taquicardia, danos aos olhos, causando diversas doenças, em casos graves até a completa perda da visão. Olha só, modificação dos sinais hormonais nas glândulas paratireoides e a inibição do crescimento dos materiais ósseos de crianças e impede o desenvolvimento normal do organismo em crianças e adolescentes. E um efeito acumulativo, que é produzido quando vários efeitos nocivos das radiações conduz às mudanças negativas irreversíveis. Bom, fiquem atentos à parte 2. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos
e até mais.